falou que no manicômio haviam vários tipos ali, não necessariamente diagnosticados, né? Enfim. Você acha que isso é um erro de perícia? É um erro de perícia que o tempo leva a melhorar a perícia para encontrar quem é o louco mesmo e botar lá dentro? Pois é justamente isso, né? É justamente isso. Muitas vezes a gente pensa, mas uma luta antimanicomial para quê? Para o louco ficar na sociedade? Só que aí a gente analisa quem eram os loucos. Por isso eu recomendo a leitura do Diário do Hospício. No louco eram vagabundos, né? Os mendigos, pessoas loucos eram mulheres que eram... como é que é o nome da linguagem bonita para que trai adúltera, mulheres adúlteras, né? Loucos eram mulheres adúlteras, loucos eram os invertidos, como se chamavam os homossexuais, né? Louco era uma... Sabe, será que é um erro de perícia, né? Um erro científico de perícia? Todo esse contingente de pessoas que já foram consideradas loucas, né? É impressionante, né? Erro de perícia. É uma coisa que... E às vezes a gente pensa assim, a gente vai olhar ainda para a história, eu imagino, e espero que a gente olhe para a história e a gente se surpreenda da mesma forma que a gente se surpreende hoje com o fato de que as pessoas que praticavam capoeiras eram presas, porque capoeira era considerada crime no Brasil, né? Que a gente olha e fala, bom, uma pessoa que fuma maconha era presa. Olha só, em 2021, uma pessoa era presa porque estava portando maconha, né? A gente ainda é cercado de absurdos, né? Absurdos jurídicos, absurdos, enfim, erros de perícia, né? Os erros de perícia ainda estão nos circundando. É interessante que, assim, a adúltera... existe também um nome bonito para isso, que é o rapaz que recebe a herança e gasta tudo. Existe um nome para isso que... Enfim, existe um nome que define essa personalidade, né? É o pródigo. Pródigo, filho pródigo. De fato, eles eram loucos, né? Não foi a perícia errada ou algo por baixo dos panos, né? É que de repente algo por baixo dos panos aconteceu e meteram lá o filho pródigo no hospício, né? Foi um esquema, um complô, foi um erro, passou batido, ninguém viu. Não, é que de fato era louco mesmo. De fato era ali onde deveria estar o filho pródigo, se fosse o caso, porque ele de fato era louco, né? Não tem nada a ver com erro de perícia, pelo contrário, a matriz cognitiva para entender o louco estava sendo muito bem aplicada, e o louco estava sendo entendido como louco, e sendo tratado como um louco, né? Hoje Vinícius. Nosso Código Civil atual ainda coloca o pródigo como incapaz, ou parcialmente incapaz. Leave Britney alone. Exatamente, Leave Britney alone. Até hoje, nosso Código Civil atual é de 2002. Quantas outras categorias não vão aparecer daqui a 10 anos que a gente vai olhar para as categorias que eram internadas há 100 anos e a gente não vai falar, pô, mas que absurdo, né? Ou daqui a 100 anos, quantas não vão olhar para as categorias de hoje, pô, que absurdo, né? Esse era o louco, esse era o que tomava remédio, que tinha que tomar remédio, né? Lembrando que o Foucault foi internado, né? Foucault foi internado na sua adolescência, como louco. Erro de perícia. Erro de perícia. É muito... isso é interessantíssimo, porque aqui a gente vê, eu acho que primeiro, aqui a gente vê o limite da abordagem positiva quando a histórica, né, quando fora da historicidade, esse é o grande ponto, né? Você botou a historicidade, você não tem condição de fazer essas classificações entre o normal e o anormal fora do tempo, né? De maneira universal.